Governo libera verbas e prepara ação no Supremo para barrar a CPI do MEC. Nesse vídeo eu vou te explicar o que vai acontecer a partir de agora, então vem comigo. Em 3 dias, 20% dos recursos do orçamento secreto foram liberados para os governistas para tentar barrar a investigação sobre a existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação. A CPI do MEC foi protocolada na sexta passada, já tem 31 assinaturas, mas os parlamentares podem retirar as assinaturas até o presidente da Casa do Senado, Rodrigo Pacheco, ler o documento de abertura da CPI. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. E antes de continuar esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, deixar os comentários, e queria agradecer também o pessoal que foi no Instagram ontem, segunda-feira, e deixou as perguntas na caixinha de perguntas que eu fiz. Eu vi que teve muita gente aqui do YouTube, então super obrigada, foi uma troca super legal. Voltando para o vídeo, o que eu acho muito resumidamente dessa CPI do MEC? Não tem como um parlamentar se recusar a deixar a sua assinatura nela, né? O escândalo político, como a gente viu no último vídeo, né, do Thompson, ele tem basicamente um roteiro. Então tem um período de descoberta dos acontecimentos e um período de dramatização. A gente está nesses dois períodos que, teoricamente, são os períodos que mais dão audiência para o escândalo político. E a gente sabe, né, a Polícia Federal já divulgou que tem ainda mais de 1000 horas de gravação do ex-ministro Milton Ribeiro. Agora a gente vê esse caso todo envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, né, a possibilidade de que ele tenha interferido no processo e na investigação. Então isso deve fazer o presidente Jair Bolsonaro sangrar ainda em praça pública. Mas eu não acredito que essa CPI ela vai acontecer. Primeiro porque a gente está no ano eleitoral. Aqui é Brasil. Ano eleitoral só interessa se eleger, reeleger e eleger os seus afiliados. Então uma CPI não vai funcionar. Ela daria palanque para alguns parlamentares? Daria, mas o foco agora é a reeleição. Como que esses parlamentares vão para Brasília ou vão dedicar o seu tempo para uma CPI quando eles têm que estar correndo justamente contra o tempo? Faltam 100 dias para as eleições, 45 dias de um sprint eleitoral, eles vão ficar se dedicando a uma CPI quando eles podem ir nas suas bases pegar voto. Então eu acho bem difícil que isso ocorra. O presidente Jair Bolsonaro já veio com o que ele sempre faz, né, que é a questão de deturpar as narrativas, né? Ele falou que é tráfico de influência não é tão severo quanto corrupção. O presidente Bolsonaro, ele cai no mesmo erro de 2018, quer dizer, 2018 foi um acerto, mas ele repete isso num momento em que as mesmas condições de temperatura e pressão não existem mais. Em 2018, ele conseguiu incrustar nas pessoas que toda aquela corrupção existente no governo da esquerda, ela levava o país ao caos e à bagunça. Isso acabava atingindo as famílias honestas brasileiras, e ele conseguiu fazer com que a maioria da população entendesse por famílias honestas brasileiras as famílias de direita. Então ele consegue reunir um grupo de pessoas muito significativo e fazer essas pessoas entenderem que era a esquerda que estava levando o país à corrupção. 4 anos depois, ele tem choque inflacionário global, tem uma guerra nas costas dele, né, que não é culpa dele, mas os efeitos dessa guerra são do governo dele, agora é ele quem tem que responder. E tem também a má administração da pandemia, né? Isso cai totalmente na conta dele, né? Mas é por isso que, na minha avaliação, e aí eu volto para outro ponto desse vídeo, que teve a pesquisa da Datafolha, que o Bolsonaro não sai dos 26% a 30%, porque esse é um número da bolha dele. Ele fica nesses 28% porque ele segue fazendo o mesmo discurso. O que ele teria que fazer agora, o que minimamente um governo teria que fazer agora, é oferecer uma resposta à inflação. O brasileiro está passando fome, não tem dinheiro para ir para o trabalho, não tem dinheiro para comer, e esse é o grande problema. A corrupção, ela é uma coisa muito abstrata. É óbvio que todo mundo é contra a corrupção, mas vocês conseguem entender que ela não é tangível? É difícil para aquele pai de família que trabalha o dia inteiro e deixa o filho na escola entender que aquela corrupção lá no Ministério da Educação, no gabinete paralelo, quando um ministro cobra que tu dê barras de ouro em troca de uma benesse para o município, é difícil para o pai entender que é essa corrupção lá em Brasília que está atingindo o filho dele ali na escola. Então a corrupção, ela é muito intangível. Agora, inflação não. A inflação está pegando no bolso do brasileiro.
o cidadão ele tenha consciência de que é por causa desse aumento no preço das coisas que ele não consegue comer. Então, a diferença ela é muito mais palatável. O Lula, por outro lado, é só não se mexer, né? E ele sabe que ele tem problemas com corrupção. Então, quando perguntado sobre o ministro Milton Ribeiro, ele falou que todos merecem o direito de se defender, e não foi porque é um Lula mais evoluído, é porque se ele abrir a boca, cai em 15 do lado dele. Eu vi muitos comentários, o Lula evoluiu, olha como ele tá mais paz e amor. Não, gente, ele foi preso justamente por corrupção, né? O que deve acontecer? Essa CPI do MEC, ou esse escândalo do MEC, ele deve fazer com que o presidente Jair Bolsonaro sangre mais um tempo em praça pública. Isso é inevitável. Mas o que deve chegar até o período eleitoral é a questão da inflação. Por esses e outros motivos que eu realmente não acredito no surgimento de uma terceira via. Em 2018, quando a gente elegeu o presidente Jair Bolsonaro, a gente vinha de um período de crise política. Períodos de crise política, historicamente, eles tendem a escolher um governante populista. Lula e Bolsonaro são dois dos maiores populistas da história do país. Agora a gente vive uma outra crise, por tudo que eu já falei aqui no vídeo. Então a tendência é a gente escolher um salvador da pátria de novo. E hoje, na política brasileira, os dois salvadores da pátria que a gente tem são Bolsonaro e Lula. Se a gente for nessa linha de raciocínio, o Lula sai na frente porque ele pode usar o argumento de que a elite que está no país está corroendo a sociedade. Populismo ele é justamente um atrito entre elite e povo. A elite, o presidente Jair Bolsonaro, está corroendo o povo. Então a gente precisa tirar essa elite de lá. E esses tensionamentos entre povo e elite, eles crescem e muito em ambientes de conflito, de desconfiança e de fraqueza nas representações coletivas. O grande perigo dessas eleições se repete, que é a questão do nós contra eles. É quando o eles é um inimigo a ser exterminado e não um inimigo que eu levo para o debate. O que a gente está fazendo hoje é o que a gente fez em 2018, criando marcadores identitários conflitivos. O outro é um inimigo a ser aniquilado. Isso não é só culpa do Bolsonaro, é culpa do Lula, é culpa dessa política que foi instaurada e é culpa desse revanchismo que a gente deixa acontecer de 4 em 4 anos.